Amém, irmãos. Graça e paz. Estou nervosa, minha mão está gelada. Muito feliz, né? Porque nós estamos na presença de Deus, na presença do Senhor, e com esses irmãos tão maravilhosos. Estou muito feliz, né, de ver minha turma aí, de um tempo. Eu falei, Mônica, ora por mim hoje. Aí Mônica me aparece aqui com todo mundo. Oh Deus, obrigada, Senhor. Então, pois é, eu falei, eu sempre peço a ela para orar, né? Sempre quando eu vou ministrar, a gente tem uma aliança, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Êxodo. A gente vai ler algumas passagens no livro de Êxodo. Eu não vou nem falar um específico assim, porque essa palavra veio ontem à tarde, né? Na verdade, eu estava dando um conselho para alguém. Na hora que eu dei o conselho, a palavra, eu falei, é essa palavra. Amém. E desde o início do ano, o Senhor tem falado muito comigo, né? Me deu umas direções, umas palavras assim, bem específicas para a minha vida, sobre travessia, né? E eu vou caminhando, né? Tenho caminhado aí nessa palavra de Josué desde o início do ano, e ainda não se desvendou totalmente o que há de ser, mas eu estou tentando, né, caminhar em obediência. E o Senhor hoje, nesta noite, novamente vai nos falar através de uma travessia. Não a travessia de Josué, mas a travessia de um povo que Deus preparou um líder para tirar esse povo de um lugar e levar para outro lugar. Amém? Então a gente já está bem familiarizado com a vida de Moisés, né? Moisés, desde o início, o nascimento dele, a preservação da vida dele já foi algo sobrenatural. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o Senhor guarda ao longo dos anos, dos tempos, a despeito de todas as perseguições. Amém? E a vida de Moisés foi guardada desde quando ele era bebê. Havia um decreto de morte, mas o Senhor guardou Moisés. E guardou porque o Senhor tinha um plano, tinha um propósito. Então, Satanás já pode ter se levantado para dizer que vai matar a sua vida, vai destruir sua vida, mas se o Senhor tem um projeto para a sua vida, não há inferno, não há demônio, não há decreto de morte que vai te matar. Amém? A não ser que você não queira o projeto de vida de Deus. Mas Moisés foi guardado ali pelo Senhor, e Deus o comissionou para libertar o povo de Israel. A gente já conhece essa história. No começo Moisés se sentia inseguro, ele disse que ele não tinha capacidade, é igualzinho a gente também fala. E ele foi para o deserto, foi tratado ali pelo Senhor no deserto ali, e teve um episódio lá da sarça ardente, poderoso. E quando ele ouviu Deus ali na sarça, ele não teve mais como, né? Ele não teve mais como, apesar de ele continuar dizendo que ele não tinha condição. Mas todo propósito, todo chamado, a gente precisa passar pela experiência da sarça, amém? De tempos em tempos, precisamos dessa renovação, de ver o Senhor, de sentir o Senhor, do Senhor chegar e dizer, olha, é isso, isso e isso. O lugar que você está pisando é terra santa, eu vou fazer isso. De tempos em tempos a gente precisa. E Moisés ouviu tudo aquilo ali. E Êxodo 2:23, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. E começa dizendo assim: aconteceu de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se da sua aliança
aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Eu quero falar para você e para mim também que Deus tem ouvido o clamor que nós temos feito a Ele. Amém? Deus tem escutado o nosso gemido e Ele tem se lembrado da aliança que temos com Ele. E hoje tarde, orando, eu falei: Senhor, lembra da tua aliança, porque o Senhor tem um compromisso com a aliança que Ele tem conosco. É uma aliança de fidelidade que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo, eu sei a minha que eu estou vivendo, mas eu sei dizer que a palavra de Deus é verdade e ela diz que Deus está ouvindo os nossos gemidos, Deus está ouvindo o nosso clamor e o Senhor vai se levantar, né? Vai se levantar para fazer alguma coisa, amém? E Deus falou isso lá com, né? Deus ouviu o gemido do povo lá que estava clamando. E o capítulo 3, do versículo 7 a 9, o Senhor vem falando a mesma coisa. Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Mas capítulo 3, versículo 18, ouvirão, e Moisés disse: Senhor, eu não posso falar, eu não tenho condição. E o Deus falou para ele assim no versículo 18: ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Deus. O comando era: Moisés, você vai chegar lá e você vai dizer para Faraó: deixa o meu povo ir. Deixe o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Deixe o meu povo sair dessa escravidão. Mas Deus já tinha preparado Moisés que Faraó não ia liberar o povo. Deus já tinha falado com Moisés: olha, Moisés, você vai fazer isso, mas Faraó não vai liberar. Eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero julgar Faraó e eu quero manifestar os meus prodígios na terra do Egito, para que Israel saiba que eu sou Deus. E então o comando era esse: deixe o meu povo ir. Capítulo 5, versículo 1. E Moisés e Arão disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Olha, o livro de Êxodo, até o povo sair, eu não sei quantas vezes Deus estava repetindo isso: deixa o meu povo ir. Eu quero te falar o seguinte: o Senhor está dizendo para a gente hoje: saia do Egito e vá celebrar uma festa para mim. Desaparta do Egito, porque às vezes a gente saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de nós. Ainda tem coisas de dentro do Egito, dentro de nós, que Deus quer nos libertar, amém? Para que a gente celebre uma festa a Ele, porque Ele é Deus que quer exclusividade. E Faraó começou as estratégias começaram. Quando Moisés foi a ele a primeira vez, ele falou o seguinte: então eu vou dobrar o serviço desse povo, estão muito à toa, estão muito sem fazer nada, eu vou escravizar esse povo ainda mais. E às vezes nós nos sentimos assim, é ou não é? Parece que quanto mais a gente ora, parece que mais tribulação aparece. Parece que quanto mais a gente se posiciona, parece que a fornalha aumenta 7 vezes mais. E Faraó dobrou o trabalho do povo. Mas Moisés tinha o comando de Deus: você precisa tirar o meu povo do Egito e levar para o deserto para que me celebre uma festa.
E quando chegou lá em Êxodo 8, versículo 25, chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Olha a estratégia dele. Vocês podem até ir, mas podem até se juntar, mas fica aqui mesmo no Egito, celebre a Deus aqui. Olha, Deus tem o lugar certo, Deus tem o momento certo, Deus tem a maneira certa. E às vezes vem uma sutileza do inimigo, tipo assim, tá, vamos fazer misturado mesmo. Mas não, o Senhor não queria aquela reunião, o Senhor não queria aquele ajuntamento lá no Egito. Deus tinha mandado o povo sair de lá e ir para o deserto adorar o nome dele. E a primeira estratégia dele, a primeira sutileza foi assim: sacrifica, mas sacrifica nesta terra. Segunda estratégia dele no versículo 28, e é isso que eu quero falar hoje. Orai ao Senhor. Êxodo 8, não, estou no 9. 8, 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que se sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades muito longe. Esse é o desejo do inimigo. Vai, mas não vai muito longe. Fica com a vidinha que você está vivendo, que está boa. Você está indo à igreja, você dá seu dízimo, você não falta as reuniões. Fica com essa vidinha. Vai, mas não vai muito longe. Esse é o plano de Satanás. Você vai, mas você fica com um pé lá, né? Vai, mas não vai muito longe. Você adora o Senhor, mas você está dentro do território do Egito. Só que Deus quer nos tirar do território do Egito. Amém? O Senhor quer nos tirar do território do Egito. E às vezes a gente fica achando que o território do Egito é só um mundão. É só um mundão. Mas o inimigo, ele tem jogado umas estratégias nesses últimos tempos, né? Eu vejo assim, esses últimos tempos o inimigo tem lançado estratégias para que a gente não se comprometa com o Senhor de verdade. Tu não desistirás até que tenha tudo de mim. Tem um cântico, né? Uma velha canção que diz isso. Então o Senhor quer tudo de nós, irmãos. E ele estava dizendo assim: o Senhor vai, mas não vai muito longe. Só que o Senhor nos propõe um novo nível. E eu lembrei lá de Lucas, no capítulo 5, no versículos 3 a 9, quando Pedro estava lá na beira da praia, e Jesus falou assim: entra no barco, Pedro. Entra no barco. E começou a ensinar as multidões. Em determinado momento, Jesus falou para Pedro assim, ó: faze-te ao mar alto. Vai, Pedro, leva esse barco para as profundezas, lá para o lugar mais fundo. E Jesus falou: lança as redes. E Pedro falou para Jesus: Senhor, eu tenho passado a noite inteira pescando, tentando pescar, e não peguei nada. Pedro era um pescador experiente. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Só no alto, nas águas profundas, é que estão as nossas respostas, muitas vezes. Você está precisando de resposta de Deus? Eu estou precisando. Você está precisando de alcançar algumas vitórias? Eu estou precisando. Essas vitórias estão lá no mar alto, estão lá nas profundezas de um relacionamento com Ele. E esse mar alto que eu quero dizer, não é o fato da gente estar, vida igrejeira não, irmãos, é vida de relacionamento com Ele, amém?
faze-te ao mar alto. Pedro, vai lá para o fundo. E Faraó falou, não vai muito longe. Podem até ir, mas não vá muito longe. Você é um perigo, eu sou um perigo se eu começar a ir muito longe em Deus, amém? Mas eu não represento nenhuma ameaça para o inferno se eu ficar na periferia. E às vezes, irmãos, a luta é tão grande, às vezes os desafios da nossa vida são tão intensos, que a gente não tem força para pegar o barco junto com Jesus e ir para o fundo. Um tempo atrás o Senhor me deu uma palavra assim, dessa daqui, de Pedro, mas que os discípulos ficaram lavando as redes. Eu falei, Senhor, estou lavando a minha rede, não sei mais quanto tempo, mas tem tempo que eu estou lavando a rede. Eu estou sem força, que é tanta concha na rede, é tanto limo na minha rede, é tanto negócio na minha rede, que eu não tenho mais força. Foi quando o Espírito de Deus começou a me movimentar nele, e começou a me dizer, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. E parecia que tinha um chumbo nos meus pés. Parecia que o peso era muito grande para eu começar a andar, para começar a caminhar. Eu falei, Senhor, me ajuda a consertar as minhas redes, porque elas estão rasgadas. Me dá graça para lançar a rede de novo ao mar, Senhor. Eu não tenho força, não tenho ânimo, Senhor. Se eu ficar olhando, eu não vou conseguir. Mas a nossa força está no Senhor. A nossa dependência vem dEle. E eu imagino Pedro naquele dia, quão cansado ele estava. Mas ele falou, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E foram tantos peixes, mas tantos peixes que vieram para o sustento de Pedro, e houve uma distribuição de peixes. O Espírito Santo nos diz, lá na profundeza do relacionamento comigo, é que suas respostas, que você vai ter respostas para suas indagações. Nas profundezas das águas do Senhor que as coisas vão começar a acontecer. Às vezes por fora continua, né, Mônica? Hoje você falou isso para mim. Às vezes por fora está tudo igual, mas dentro de nós começa a acontecer alguma coisa. Os rios de água viva começam a brotar dentro de nós de novo. E é isso que o Espírito Santo tem falado comigo, né? Desfrutar dos dois ambientes não dá, né? Não dá para desfrutar dos dois ambientes. Não dá para ficar só na beira da praia, e não dá para ficar com um pé no Egito e um pé lá onde o Senhor quer que a gente vá celebrar Ele. O Senhor hoje nos chama a um posicionamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto a teu Pai, e Ele que te vê em secreto vai te responder. Esse é o chamado da igreja para os últimos dias. Entra no quarto, ergue um altar. Eu tenho falado muito sobre isso. A lei dos dois altares, tinha um altar interno e um altar externo, mas às vezes a gente quer o altar externo sem ter altar interno. Às vezes a gente não quer levantar o altar interno. O altar interno é onde ninguém vê, onde não tem microfone, onde não tem plateia. É esse altar que nós precisamos levantar. É esse altar que o Espírito Santo tem nos chamado a levantar nesses dias. É isso que vai dar força para a gente suportar. Se eu não tivesse, irmãos. Se eu não tivesse levantando o altar, às vezes ainda com muito choro, com muito peso nas pernas, eu não teria sobrevivido, não estaria sobrevivendo. E eu acredito que você também. Mas o segredo está dentro do nosso quarto, amém? O segredo está nisso aí. E Faraó foi só desafiando, só vindo com estratégia. Quando chegou lá em Êxodo, capítulo 10, abre lá.
Êxodo capítulo 10, versículo 8, a última parte. Então, quando Faraó disse, vai, mas não vai muito longe, Moisés não negociou. E o Senhor não quer que a gente negocie, amém? Êxodo 10, 8b. A pergunta de Faraó: quais são os que hão de ir? E Moisés falou: havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Fala para o seu irmão: temos de celebrar uma festa ao Senhor. E Moisés pegou e falou: não será assim, não será assim. Moisés falou: não será assim. Todos vão, todos têm que ir. Então o inimigo estava assim: não dá desse jeito, não, vou tentar daquele. E é isso que ele faz. Ele vai usando sutilezas na nossa vida. Irmãos, eu estou ministrando essa palavra para mim, porque as sutilezas estão diante de nós todos os dias. Não dá para ser assim, não. Então tenta ser assim. Só que Moisés falou: não vai ficar ninguém no Egito, todos vão sair. Nós não podemos abrir mão, todos vão sair, em nome de Jesus. Na tua casa, na minha casa, todos vão sair do Egito. Todos. Os nossos bens não ficarão na mão de Faraó. A nossa saúde não ficará na mão de Faraó. Os nossos jovens não ficarão. Os nossos velhos não ficarão. O nosso rebanho não ficará. Todos vão sair para celebrar uma festa ao Senhor. Esse é o comando de Deus. Todos. E o diabo, como não desiste, né? Satanás não desiste. Aí Faraó falou no versículo 11: não será assim. Agora ide vós homens e servir o Senhor. Então só os homens vão. Então tá, Moisés, tá bom, ok, leva só os homens, deixa as crianças, as mulheres. As crianças não ficarão no Egito. Existe um plano maquiavélico para destruir a vida das crianças. Pais, cuidem dos filhos. Irmão, está passando um filme no cinema maravilhoso, chama A Forja. Cara, eu fui essa semana. Mas aleluia, glória a Deus. Quem já assistiu esse filme? Monique. Gente, que filme! É a visão do Senhor dos últimos dias. É um filme de alto nível, de muita revelação. Tinha um pastor lá com a igreja praticamente toda, ou uma grande parte lá. E é um nível, sabe? É um nível muito elevado, principalmente os homens. Os homens, foi um filme feito para os homens, para avisar, né? O levantar dos homens, Deus forjando os homens. E aqui me lembrei do filme que Faraó falou assim: leva só os homens, deixa os outros. E tinha uma hora que falou assim: leva os outros, leva o gado, deixa o restante. Os homens não ficarão no Egito em nome de Jesus. O Senhor está com uma forja, está com uma coisa assim para fazer nesses últimos dias. O Senhor vai levantar. O Senhor vai levantar os homens. Você que é homem, diz glória a Deus. O Senhor vai levantar, porque existe um soprar de Deus. Esse pessoal que faz esses filmes, eles estão muito conectados com o céu, porque o filme anterior foi Quarto de Guerra. Não estou dando spoiler, não. Nesse filme tem os personagens do Quarto de Guerra e mais outros. Então eles estão com a visão do alto, a visão do reino de Deus.
Não é só as mulheres, né? No quarto de guerra, Deus levanta uma mulher, mas nesse Deus está levantando os homens, homens que discipulam homens, e esses homens impactam a nova geração. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Os nossos olhos precisam estar nessa nova geração. Nós precisamos ter interesse pela nova geração. E às vezes a gente precisa de um cargo, não, irmãos. A gente precisa orar pelos nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças. Nós precisamos, o tempo que a gente está influenciando. Então, nessa estratégia aqui do versículo 11, ele falou, os homens podem até ir, só que Moisés não negociou. Moisés não negociou, fala assim, eu não vou negociar. Então diz o Senhor a Moisés, aí Moisés estendeu a mão sobre o Egito e as pragas vieram, tal. Vamos lá, versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Olha só. Uma hora as crianças não podiam ir, agora a criança pode ir. Mas vai ficar o quê? As vacas e as ovelhas, os recursos. Vocês podem até ir, mas deixe os recursos aqui. Os nossos recursos não ficarão em nome de Jesus. Os nossos recursos, o Senhor vai trazer provisão sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo espírito que tem vindo para assolar, em nome de Jesus, os nossos recursos não ficarão. E é pela fé. Irmãos, eu tenho falado para mim assim, essa palavra saltou para mim. Estamos numa nova estação. Todo dia eu lembro, Senhor, hoje eu fui caminhar, falei, Senhor, hoje é dia 6 de outubro. E aí? Né? Estamos numa nova estação, é primavera, é travessia, é uma virada, e é pela fé. Amém? É pela fé. Vamos ter fé que o inverno da nossa vida vai embora, em nome de Jesus. O inverno já passou, aparecem as flores na terra. Irmãos, a palavra de Deus ela é entendida por fé. É por fé. Racionalmente a gente parece um bando de doido, mas é pela fé. A fé, Senhor, honra a nossa fé, Senhor. Honra a fé do teu povo, honra a fé do teu povo. Nós vamos atravessar. Nós vamos sair desse cenário de Egito, dessa escravidão, dessa maldade, sabe, dessas cargas que têm vindo sobre nós pesadíssimas. E o inimigo fica tripudiando e rindo. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem um basta. O Senhor tem um basta. O Senhor falou para Moisés, Moisés, fala para o povo que eu tenho uma aliança com eles e eu vou cumprir a parte da minha aliança. Mas o povo estava tão atribulado, estava tão massacrado que o povo não conseguia ouvir. E é assim que a gente fica às vezes. Às vezes o Senhor faz promessa, vem a palavra, mas a tribulação é tão grande, a luta é tão grande que a gente não consegue ouvir o rema de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, que todo espírito, põe a mão na tua cabeça, todo espírito de incredulidade saia. Em nome de Jesus, nós vamos atravessar, nós vamos sair, nós vamos com toda a nossa família, não vai ficar nada, em nome de Jesus. E esse inverno rigoroso que você e eu temos passado, o Senhor diz para nós, o tempo de cantar chegou. Aparecem as flores da terra. A voz da rola ouve-se na terra. A figueira já deu seus figueiros.
flor. É tempo da gente guardar a nossa vinha, porque as raposas e as raposinhas estão aí. E o que são essas raposinhas? São essas sutilezas de Faraó aqui dizendo para a gente: não vou deixar ir, mas nós vamos em nome de Jesus. Você está agarrado, tem algo para ser liberto e você não consegue, mas em nome de Jesus você vai. Você vai romper. Não aceita o decreto de Faraó na sua vida. Não aceita o decreto de morte, de escravidão. Em nome de Jesus, nós vamos sair e nós vamos cantar só o Senhor é Deus. Nós vamos adorar o Senhor, porque o deserto representava um tempo para o povo chegar na terra. O deserto representou a provisão de Deus. O deserto representou o tratamento de Deus no coração do povo. Mas o povo conseguiu sair daquele jugo. E versículo 26. Depois que Faraó disse que era para deixar o gado, olha o que Moisés respondeu: também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Diz assim: nem uma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A resposta de Moisés foi: não vai ficar nem uma unha no Egito. Amém? Capítulo 12, versículo 31. Chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas. Isso aí já foi no final. Depois que teve a morte dos primogênitos, depois que Deus julgou o Faraó, porque Deus vai julgar o inimigo que tem nos oprimido, amém? O juízo vai vir sobre o inimigo que tem nos oprimido. E o Senhor diz para nós: em breve, esmagarei o Deus de paz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É o Deus de paz que vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E Faraó disse: levai vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. O povo tomou a massa, tomou as amassadeiras e tal, e o povo saiu. Todos saíram de lá. Amém, irmãos? Não dá para negociar com o inimigo. O inimigo continuou tentando, mas Moisés foi firme. Ele teve um posicionamento firme. Eu não sei o que tem vindo sobre a tua vida. Eu não sei as vozes que você tem ouvido. Eu não sei as sutilezas que têm se levantado. A negociação, sabe? Aquela negociação com o inimigo. Pode ver na Bíblia, toda negociação com o inimigo, Deus não está. O Senhor é tão rigoroso com o negócio de negociação, que lá em Neemias 13, a coisa foi tão séria, que Deus mandou os homens despedirem as mulheres, arrancou o cabelo. Olha que coisa séria. Porque quando Neemias estava restaurando ali, Deus falou assim: olha, está tudo misturado. O sacerdote se aparentou com um raposão lá, com Tobias. Despedir, vamos limpar o negócio. Então, o inimigo na Bíblia está sempre tentando negociar. E na
na nossa vida é assim. Às vezes é uma situação. Hoje eu quase entrei numa raposinha, esse negócio da política aí. Quase que eu entro. Com esse negócio de me pedir voto para vereador. Aí eu peguei, até ontem, eu falei, eu já tinha proposto no meu coração votar numa pessoa que eu nem conheço, mas pelo projeto. Aí uma pessoa falou de uma outra coisa. Só que eu peguei e falei, não, ou eu me posiciono aqui ou aqui. E essa pessoa que está me pedindo está fora de posicionamento. Eu falei, não, olha só, eu vou votar no tal. Não conheço, não sei quem é, mas eu vi a proposta. De repente nem vai ganhar. Porque às vezes eu só voto quem não ganha. Mas eu já vi uma raposinha ali, entendeu? De eu ficar assim, aqui e ali. E não é para ganhar nada não, porque eu, graças a Deus, não vivo desse negócio não. Mas eu vi uma sutileza, está entendendo? Quando a gente está andando com Jesus, qualquer poeira, o Senhor faz questão. Então, nossa palavra se ensina ou não, que passa disso é procedência maligna. Negócio de ficar no meio, ficar no muro, né? Então, não vai muito longe, fica aqui. Então, sempre teve negociação. Sempre teve. Na palavra de Deus tem esses exemplos, mas a ordem de Deus era: saia do Egito. O inimigo não está preocupado em tirar a gente da igreja, ele só não quer que a gente tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos desse relacionamento profundo com o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Eu queria que a gente pensasse agora. Sem esse relacionamento de profundidade com Jesus, a gente não vai ter força para falar não para o inimigo. Não sei qual é o seu nível de tentação, mas sem esse relacionamento, talvez você esteja fraco, se sentindo enfraquecido, mas o espírito de força está nesta noite aqui. O espírito de graça está nesta noite. O Senhor, que tem uma aliança com o seu povo, está aqui nesta noite. E Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Tão somente obedeça a minha voz. E não negocia com o faraó. Talvez tenha uma situação para você resolver amanhã, que é uma negociação. Peça ao Espírito Santo agora: Senhor, me livra deste laço. Quantos laços? Quantos laços? Quantos embaraços da nossa vida? Quantos laços? O Deus de livramento está aqui nessa noite. O mesmo Deus que livrou Israel da mão de Faraó é o Deus que está aqui para nos livrar dos laços. Senhor, fala comigo assim: laços. O laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra-nos dos tropeços, Senhor. Livra-nos dos tropeços. Oriandaramash, Oricantarabassuri Manás. Quebra o laço, Senhor. Quebra o laço. Corta o laço, Senhor, nesta noite. Corta os laços. Livramento de Deus para nós hoje, Senhor. Nós clamamos por misericórdia. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra-nos das sutilezas. Livra-nos das negociações com o faraó, Senhor.
Ah, está demorando demais, eu vou negociar. Eu não aguento mais, eu vou negociar alguma coisa. Mas o Senhor diz: não, nem uma unha. E andará lá, massuri, andará mais. Sei andará chão. Nem uma unha, nem uma unha, nem uma unha. Os teus negócios podem estar na mão do inimigo. Venha a santidade do Senhor sobre os negócios. A santidade de Deus sobre os nossos negócios. Não sei por que o Senhor está insistindo nisso. A santidade do Senhor sobre os nossos negócios. Shurialamasu. Heriandare cantaralabasu neremanai. O prumo de Deus passa sobre os nossos negócios. O prumo de Deus passa sobre os nossos relacionamentos. Oh Deus, nada vai ficar no Egito. Sai do Egito, povo meu. Celebra a mim uma festa no deserto. Sai do Egito. Arranca, Senhor, o Egito de dentro de nós, Senhor. Ah, Senhor, arranca o Egito. Às vezes nos acostumamos com o chicote de Faraó, Deus. Ah, Pai, entra com libertação nessa noite, Jesus. Deixa o meu povo ir, diz o Senhor. O Senhor diz hoje: deixa o meu povo ir celebrar uma festa minha. Pega essa profecia. Existe algo depois desse caminho. Você vai entrar na terra e terá autoridade para expulsar os gigaceus, os jabuceus, os amorreus, mas tão somente a tua aliança comigo tem que ser imaculada. A tua aliança comigo tem que ser impecável. Porque eu sou o Deus da exclusividade. Eu quero um povo santo, separado, exclusivo. Porque o Rei está voltando. Ah, Deus, quebra as cadeias, Senhor, desfaz os laços de Satanás nessa noite. Ah, Senhor, Faraó será julgado, esse pecado já foi levado na cruz do Calvário, meu irmão. Toma posse do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é mais poderoso que o sangue de bode, Juliana Lamanaia, do que as feitiçarias, o sangue de Jesus é poderoso para te libertar e me libertar. O capítulo 12, o Senhor fala: passando nas umbrais da porta o sangue, e o anjo da morte vai passar, mas onde tiver sangue, não haverá morte, mas coma o cordeiro dentro de casa. Coma o cordeiro dentro de casa, entra no teu quarto, fecha a porta, adora ele, renda ele louvores, vai ter morte no Egito, mas dentro do teu quarto, dentro da tua casa, da minha casa, o anjo da morte não vai entrar. Ele canta na massa e a pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, e canta na massa e oh Deus, fique de pé e começa adorar o Senhor e adorar a China, mas você vai adorar declarando, se veja
saindo. Se veja saindo com tudo que é seu. Se veja saindo com tudo que é seu. Tudo que Deus te deu. Não vai ficar, os homens não ficarão. Não ficarão os homens. Não. As mulheres não ficarão. Os jovens não ficarão. As crianças não ficarão. E os nossos bens não ficarão. Um novo tempo. É uma nova estação. É a saída. É a travessia. Começa a se ver saindo. A tua saúde não vai ficar, minha saúde não vai ficar no Egito. Todo espírito de enfermidade, ao poder do nome de Jesus. Esse nome é alto, esse nome é grande, esse nome é poderoso. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser, porque Deus trabalha como quer. Se você quiser, você declara que voltar do Senhor. Não vai ficar. Eu vou sair, vou levar tudo.